heróis do Velho Testamento. Falei sobre 3 muito conhecidos. E hoje eu quero falar sobre um momento conhecido pouco. Você foi não? É só bloquear o vídeo e volta. Isso. 2 Samuel, capítulo 9. Falei errado no primeiro, né? 2 Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que eu lhe faça benevolência curar o lugar de malas? Próximo. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamou à presença de Davi e disse-lhe o rei: calma, bota o boi, moça, calma aí. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse-lhe o rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado dos ambos os pés. Próximo. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Aminel, em Lodebar. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma noite para falar contigo, Jesus, porque nada do que for dito aqui vem de mim mesmo, mas que tudo vem do Senhor, que tudo vem do céu, para que a tua vontade seja feita essa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que eleve nossa mente aos céus agora, eleve nosso coração ao céu. Qualquer pensamento que venha nos distrair, que seja eliminado em nome de Jesus. Qualquer coisa que possa vir tirar da nossa atenção, que seja eliminado em nome de Jesus. Mas que a partir de agora, Pai, toda a nossa atenção, todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento esteja unicamente na palavra que o Senhor tem desenhado para nós, Pai. É o que nós pedimos essa noite em nome de Jesus. Amém. Eu falei sobre. Comecei em Sansão, depois para Jonas, depois José, e agora eu quero falar sobre Melquisedeque. Na última mensagem que eu trouxe na quarta-feira, eu falei sobre os sonhos, falando sobre a história de José. E agora sobre Melquisedeque, eu quero falar sobre visão. Bem, como eu falei quando a gente falava sobre José, a gente falava que, naquela mensagem, que os sonhos são o combustível da alma. Os sonhos são o que alimentam a alma. E ainda nesse aspecto, nesse assunto, os olhos, eles são a janela da alma. Os olhos, tanto biologicamente, quanto quimicamente, quanto espiritualmente, eles são responsáveis por captar tudo que está à nossa volta, por captar tudo que está ao nosso redor e trazer para dentro de nós. Então, tudo que a gente entende de mundo, tudo que a gente conhece como mundo, tudo que a gente capta e passa a entender, primeiro passou pelos nossos olhos, veio através dos nossos olhos. Então, os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma, porque eles são o que puxa o que está lá fora e traz para dentro. E isso é um processo químico, um processo biológico, é um processo espiritual, e sobre isso nós não temos controle. Os nossos olhos, eles vêm e têm que ser vistos, e trazem para dentro do nosso ser, trazem para dentro da nossa cabeça, trazem para dentro da nossa mente aquilo que viu. E a Bíblia, ela vai falar muito sobre isso, ela vai falar muito sobre visão, ela vai falar muito sobre como que a gente, como que os personagens bíblicos reagem a essa visão. Entre os vários exemplos que a gente vai ter logo o primeiro exemplo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que vai dizer: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ou seja, o que derruba Eva não é só o diabo dizer, através da serpente, dizer que a fruta era boa, fazer uma propaganda para Eva de que a fruta era boa. Não, o que
vê que a fruta era boa para se comer. Ainda nesse assunto de pecado através dos olhos, vamos dar um salto temporal aqui, vamos lá para a vida de Davi. Davi, o urso não vencia ele, o leão não vencia ele, Golias não vencia ele, Saul como rei não vencia ele. Quem que vence Davi? Quem que derruba Davi? Os olhos. Quando todos estavam na guerra, Davi estava parado em casa, olhando o que não deveria olhar. Inúmeros exércitos não foram capazes de derrotar Davi, de derrubar Davi, e só um olhar foi. Então, a Bíblia continua mostrando vários exemplos. Vai ter também o exemplo de Ló, que quando ele chega com Abraão, a Bíblia diz que ele olha para as campinas de Sodoma e ele acha muito mais bonito, muito mais produtivo, e ele vai pedir para Abraão que ficasse com aquelas campinas, porque os olhos dele viram aquela cena, aquele lugar, e ele trouxe aquilo para que fosse dele. Outro exemplo muito interessante de olhos, é que eu já começo a trazer isso na sua vida. Divisão. É que, já pulando um pouco aqui, a gente vai para a história de Josué. Josué envia 12 espias para olhar a terra prometida, para olhar a terra de Canaã, para que Josué determinasse qual seria a estratégia de guerra que ele usaria para invadir aquela terra. Então ele envia 12 espias. A Bíblia vai dizer que os 12 espias retornam, e 10 deles vai dizer: Josué, lá é um lugar grande, com gigantes, com muralhas gigantes, é impossível de invadir, é impossível de transpor, as muralhas são enormes, ainda existe gigante morando naquela terra. Então, Josué, é impossível a gente conseguir invadir Canaã. Não existe nenhuma chance para que nós consigamos ter qualquer tipo de resultado positivo que seja em Canaã. Não dá para reinar sobre Canaã, não dá para ter sucesso sobre Canaã. 10 dos 12. 2 dos 12 chega para Josué e fala assim: Josué, tem uma cidade que tem uma barreira gigante, uma muralha gigante, tem gigantes, mas é uma cidade que mana leite e mel. É uma cidade que precisa de 2 homens adultos para carregar um único cacho de uva. Olha só, preste atenção. São 12 homens. Os 12 veem visão, veem a mesma coisa. Os 12 veem os mesmos gigantes. Os 12 veem a mesma muralha. Os 12 veem a mesma cidade. Os 12 veem o mesmo rei. Aí o Walter tem essa mensagem: você não consegue ter controle sobre isso, porque isso é biologia. Aquilo que seus olhos percebem, eles trazem para dentro da sua cabeça. Agora, como que isso é modelado? Como que isso é organizado? Como que isso é construído? Como se fosse um quebra-cabeça gigante, ou como se fosse uma construção gigante, como os tijolos são encaixados, como a peça é encaixada. Não é biológico, não é químico, é você. Como você determina que a visão chega até você e você constrói isso dentro da sua cabeça, como você constrói isso para a sua vida, como você enxerga as coisas, aí só depende unicamente de você. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Preste atenção, o que vai diferenciar nós, dos 10 que enxergaram só gigantes, e os outros 2 que enxergaram só coisas boas, é como a gente pega a informação que os nossos olhos estão trazendo e construímos isso dentro da nossa mente. O problema é que nós vivemos numa cultura, vivemos numa sociedade que é especialista em construir vítimas, que é especialista em construir coitados, que é especialista em construir desgraça, porque a desgraça vende. O seu jornal te traz quantas coisas boas por dia e quantas coisas ruins?
As notícias que chegam a você todos os dias são quantas boas e quantas ruins? Dos jornais, dos noticiários, da mídia. Porque a gente construiu algo, construiu um tipo de visão que ela é especialista em ampliar aquilo que é ruim e minimizar aquilo que é bom. Agora preste atenção em mim, por favor. Tá bom. Entendeu aí o que é? A gente capta o que tem lá de fora. Nossa visão enxerga o que tem lá de fora. Traz para dentro da nossa mente. Você não está falando para onde eu quero. Traz para dentro da nossa mente. E a nossa mente constrói o nosso mundo. A ciência ela já é muito clara em dizer que cada um de nós enxergamos o mundo de uma forma diferente. Parece meio óbvio, mas não é óbvio, tá? Cada um de vocês enxerga esse ambiente de uma forma diferente. Isso vai depender de como você foi construído, como sua mente foi construída, como sua infância foi construída. Alguns de vocês estão olhando para mim e estão imaginando um tipo de pessoa, outros estão olhando e estão imaginando outro tipo de pessoa. É assim que a mente funciona. Mas sabe qual é o problema? Qual é a questão? Eu preciso que vocês podem andar, gente. Eu estou perto da linha da mensagem hoje. A questão é que quando a gente passa a ser os 10 que só vê coisa ruim, quando a gente passa a ser os 10 que só vê os gigantes, quando a gente passa a ser os 10 que só vê os problemas, a gente fecha a nossa mente para nunca ser os 2 que só vê a solução, que só vê a bondade, que só vê as beneficências de Deus, que só vê a prosperidade, que só vê as coisas dando certo. Gente, a gente se tornou especialistas em reclamar, em enxergar o errado, em enxergar as dificuldades e nunca trazer para dentro de nós aquilo que é bom. A gente reclama da nossa família, a gente reclama da nossa vida, a gente reclama do nosso cônjuge, a gente reclama dos nossos filhos, a gente reclama da esposa, reclama do marido, mas deixa eu te dizer algo muito claro aqui essa noite. Eu conheço pessoas, não estou falando de terceiros, eu conheço pessoas que trocariam milhões que tem parado na conta para ter a família que você tem. Eu conheço pessoas que trocariam fazendas maiores do que o nosso para ter a família que você tem, para sentar à mesa com os filhos como você senta, para ter um casamento, uma esposa como você tem, para ter um marido como você tem. Mas sabe qual que é o problema? É que a gente está acostumado demais a pegar tudo que é ruim, trazer para dentro de nós e ignorar o que é bom. A gente precisa abrir os nossos olhos dentro de casa, dentro da nossa família, dentro das nossas vivências, para começar a ver o que é bom e ignorar o que é ruim. Não estou falando para vocês fazerem cegos e ignorar tudo que é ruim ao seu redor. Não. Eu estou falando que a gente precisa parar de ampliar o que é ruim. A gente precisa parar de ver só o que não presta. Quantos problemas a gente recebe aqui de cônjuges que pararam de dar certo. E o engraçado é que a maioria, a grande maioria, mas a grande maioria dos divórcios não tem a ver com adultério, não tem a ver com traição. São pequenas coisas que vão se quebrando dia a dia e a pessoa vai crescendo em tamanho. São pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia e a pessoa vai enxergando só o que é ruim. A gente reclama se o arroz não está bom, a gente reclama se a comida não está boa, a gente reclama se o marido deixa o sapato fora do lugar e a gente vai vendo ruim, vai vendo ruim. E tudo que o outro faz de bom a gente está certo. E isso vai crescendo dentro de nós. Isso vai ampliando dentro de nós. E cada vez mais essa bola de neve ela vai crescendo mais ainda. Porque aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, quanto mais Lady Murphy, quanto mais uma coisa acontece, mais tendência ela tem de acontecer novamente. Ou seja, quanto mais você vê o lado ruim do outro,
mais você continua enxergando aquele lado ruim. Quanto mais você só percebe coisas ruins na sua vida, mais coisas ruins continuam a acontecer. Quanto mais você só vê o que não presta, mais a sua visão se abre para só não ver o que não presta. E eu coloquei essa luz para te dizer, está na hora de começar a ignorar isso e olhar para as coisas boas da sua vida. Reclama demais do que Deus nos deu. Ah, como eu vejo, como eu passo a gente como pastores da igreja, como a gente vê isso? Pessoas que só olham o que é ruim. A gente precisa começar a reconstruir o quebra-cabeça dentro da nossa cabeça. A gente precisa começar a reconstruir tijolinho por tijolinho a construção que a gente fez na nossa cabeça. Porque a gente foi acostumado a vida inteira a só olhar para o E aí a gente começa a desprezar e a maltratar e a não zelar de coisas perdendo a pessoa. Filhos que começam a perder os pais, pais que começam a perder os filhos, cônjuges que começam a se perder entre si, um do outro. E eu estava vendo no Instagram esse dia atrás uma entrevista do cantor Leonardo, cantor secular mesmo, ele olhando para o entrevistador e falando: cara, eu daria tudo que eu tenho, eu daria todo o império que eu construí, eu daria todos os dinheiro, todos os milhões que são parados na minha conta, eu daria todos os shows lotados que eu fiz para voltar para a minha infância lá no interior do Goiás, quando eu patava tomate e estava cedo na cama dos meus pais. Está perdendo a família porque só vê o pior dela. A pior dela. Porque a gente está com o olho treinado para só enxergar o pior. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem quantos anos você não fala para a tua esposa que ela está linda? Desde que você casou, você agradeceu algum dia pelo almoço? Você sempre teve na sua cabeça que é a obrigação dela fazer? Deixa eu fazer a pergunta ao contrário. Já agradeceu ao seu marido por chegar no final do dia cansado em casa, ou você acha que é obrigação dele? A gente não vê o que é bom, porque o que é bom parece que é diário, é rotineiro. Deixa eu te falar uma coisa: quem não guarda os olhos, perde o coração. Se você já notava isso, quem não guarda os olhos acaba perdendo o coração. Bem, agora deixa eu entrar na história de Mefibosete para aplicar essa mensagem. Só para você entender o contexto de Mefibosete. Uma das com todos os seus filhos, inclusive Jonathan, que era um amigo de Davi. E quando ele é morto, chega a notícia na casa de Jonatas que Saul tinha perdido a batalha e que Davi iria assumir como rei. Quando chega essa notícia, a ama, o babá, que está cuidando de Mefibosete, que é filho de Jonatas, sai desesperada, porque o que ela pensa? Se Davi assumiu, ele vai matar Mefibosete, é o último herdeiro. Se Saul está morto,
5 anos de idade. Aí no desespero, ela pega Mefibosete no braço e sai correndo, desesperada, com medo de alguém chegar na Mefibosete. Quando ela sai correndo, ela tropeça e cai em cima do menino. E aí ela quebra as 2 pernas do menino. A primeira fala que quebra, machuca as 2 pernas. Alguma coisa acontece de modo que o menino fica aleijado. Quando o menino fica aleijado, provavelmente, a Bíblia não vai falar isso, mas provavelmente ela arruma alguém para ajudar a levar eles a Lodebar. Eu digo provavelmente porque Lodebar está muito afastado de Jerusalém. Então não dava para uma menina de 5 anos, um menino aleijado, acabar de chegar em Jerusalém. Então ela pega ali, deve ter recebido alguma ajuda e corre para Lodebar. Bem, preste atenção. Quando ela chega em Lodebar, a gente vai ver muitos pregadores falando sobre Lodebar e trazendo Lodebar com a mesma conotação de uma cidade pecaminosa, como a Bíblia vai usar o Egito, a própria Babilônia, em algumas passagens, para representar o mundo. Não. Lodebar aqui não representa o mundo teologicamente. Lodebar não traz a mesma conotação de um lugar pecaminoso, a mesma conotação de um lugar de pecado que significa o mundo, como o Egito e Babilônia traz. Lodebar, na verdade, vai trazer aqui um contexto de esconderijo, um lugar onde vai guardar alguém, proteger alguém, até que algo aconteça. Bem, Lodebar vai significar terra sem pasto, que nos dizeres dos povos daquela época, essa terra sem pasto era um lugar de esquecimento. Lodebar era um lugar tão afastado da capital, tão isolado, tão pequeno, que era considerado um lugar de esquecimento, um lugar de abandono. Então, como eu disse, era comum que naquela época, quando um rei que não era da linhagem real, ou seja, Davi não era parente de Saul, quando um rei que não era da linhagem real assumia, ele matava, exterminava todos que não fossem, parentes, que tivessem alguma ligação com o rei antigo. Isso para evitar qualquer tipo de levante político, qualquer tipo de coisa, de rebelião que pudesse reclamar a coroa e tentar tomar de volta o reinado. Bem, diante disso, a gente vai entender que Mefibosete está num lugar de abandono, ele está num lugar de esquecimento, sabe? Mas se fosse pela escolha de Mefibosete, se ele pudesse escolher, com certeza ele não escolheria estar em Lodebar, ele escolheria estar em Israel. Lodebar é um lugar de esquecimento, é lugar de abandono, é lugar de tristeza. Jerusalém é a terra prometida. Jerusalém é a Canaã que eu falei no começo da mensagem. É o lugar onde mana leite e mel. É o lugar onde se precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva nas costas. Então, se dependesse da escolha de Mefibosete, com certeza ele escolheria estar em Jerusalém. Porém, ele está em Lodebar. Se dependesse da escolha dele, ele com certeza escolheria estar no lugar da prosperidade, da vida em abundância. Porém, ele está no lugar de esquecimento. Bem, a questão é: se Mefibosete estivesse em Jerusalém, ele seria morto. Quando ele está em Lodebar, ele está guardado, está protegido. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes na nossa vida, se dependesse da nossa escolha, a gente estaria no lugar onde está tudo bem. Se dependesse da nossa escolha, a gente estaria em Jerusalém. Se dependesse da nossa escolha, a gente estaria no lugar onde só há prosperidade, onde só há vida e abundância. A gente só estaria no lugar aonde mana
seja, terra sem prosperidade, terra sem abundância. Às vezes não por escolha nossa, mas por escolha de Deus. Deus nos tira, porque Mefibosete estava em Jerusalém, Deus nos tira da casa de pão e nos leva para a casa de solidão. Mas a questão é, se Mefibosete estivesse em Jerusalém, se você estivesse em Jerusalém, já teriam te matado. A razão, às vezes, de Deus nos colocar em Lodebar, não é para nos fazer sofrer, não é para nos fazer chorar, não é para nos fazer ficar num lugar onde não há abundância, não é para nos fazer ficar no deserto desamparados, não. Às vezes Deus nos tira de Jerusalém e nos leva para Lodebar, para que possamos estar guardados, protegidos, livrados do mal. Deus, Ele sabe como as coisas funcionam. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus viu coisas que você não viu. Às vezes a gente reclama demais de sair de Jerusalém. Às vezes a gente reclama demais de não estar mais naquela, deixa eu trazer, não para ambientes, mas para a fase da nossa vida aqui. Às vezes a gente reclama demais por não estar naquela fase que a gente gostaria de estar. E às vezes a gente é muito saudosista, como era bom aquela época. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus viu coisas que você não viu, Deus ouviu coisas que você não ouviu, e Deus sentou em mesas que você não sentou. Às vezes naquela fase já tinham declarado a sua morte, e Deus te arrancou, te levou a Lodebar, te escondeu e falou: é meu, ninguém toca, ninguém mexe, está guardado. Em Jerusalém, ele estranho pregar assim, né? Ele só fala de Jerusalém como coisa boa, mas às vezes em Jerusalém já tinham projetado com você, assim como já tinham projetado com Mefibosete. Ei, você não estava sentado na mesa que os assessores de Davi estavam projetando sua morte. Ei, você não estava ouvindo os planos que os assessores de Davi faziam projetando a sua morte. Você não estava vendo a visão política que os assessores de Davi estavam fazendo para projetar a sua morte. Ei, deixa eu te dizer algo. Às vezes tu não está naquele trabalho mais porque Deus estava sentado na mesa quando projetaram o teu fim. Às vezes tu não está naquele relacionamento mais porque você não estava na mesa, mas Deus estava quando projetaram o seu fim. Às vezes você não está mais naquele grupinho de amizade, está todo saudosista. Deixa eu te falar uma coisa, Deus estava sentado na mesa deles quando você não estava. E enquanto planejavam contra você, Deus te pegava pela mão e falava: vem cá que eu vou te levar lá para Lodebar. Deus sabe de tudo, inclusive o que você não sabe. E sabe o que é pior? O pior de estar em Lodebar é que muitas vezes a gente não entende que a gente está em Lodebar. E às vezes a gente até entende que está em Lodebar, mas a gente não entende por que a gente está em Lodebar. E o pior de estar em Lodebar é o sentimento de estar em Lodebar. Porque quem está em Lodebar não está vendo maná leite e mel. Pelo contrário, quem está em Lodebar só está vendo o que há de mais desconsolante no mundo. Lodebar, eu pesquisei muito sobre Lodebar, hoje é muito engraçado os historiadores falar. Sabe aquele lugar nem sem graça? Não tem ponto turístico, não tem agricultura, não tem indústria, não tem nada. Povoado, não tem nada, ruim, sem graça. Não tem nada disso. E quando a gente está nesse tipo de situação na nossa vida, deixa eu trazer de novo a situação, para tirar do local para a situação. Quando a gente está nesse tipo de local, situação na nossa vida, é comum que os nossos sentimentos se embaralhem muito. E a gente começa a questionar Deus, e fala: Deus, por que eu estou vendo isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou indo levar? Estava tão bom em Jerusalém.
Jerusalém tinha tudo. E agora eu vou levar. E aí começa aquela velha pergunta, e meu irmão entende uma coisa. É natural que a gente pergunte isso. Tu não pecou quando perguntou isso, porque o próprio Cristo perguntou: Pai, por que me abandonaste? E a gente começa: Pai, estou em Lodebar, por que me abandonaste? Deus, por que não fala mais comigo? Deus, porque as portas não se abrem mais. E esse sentimento começa a tomar conta de nós. E o pior sentimento que tem com um crente é o sentimento de abandono da parte de Deus. Porque quando está tudo ruim, mas Deus está presente, está tudo bom. Quando o emprego está ruim, mas Deus está presente, está tudo bom. Quando a vida financeira está ruim, mas Deus está presente, você vem depois de domingo, você sente a presença de Deus, chega segunda-feira, você está renovado para seguir lutando. Mas o problema para nós crentes, o grande problema é quando estamos em um debate e Deus se cala. Porque há momentos que Deus se cala. E quando Deus se cala, a nossa mente vira execração. Por que Deus me abandonou? Por que Deus me deixou? Por que eu estou vivendo esse lugar de esquecimento, esse lugar de abandono, onde nada dá certo, onde as coisas não prosperam, onde as coisas não andam para frente? A gente começa a questionar Deus, mas eu preciso te lembrar uma coisa essa noite. O nome pode até ser Lodebar, o nome pode até ser lugar de esquecimento, mas eu preciso te dizer que no coração de Deus não é lugar de esquecimento. No coração de Deus é lugar de proteção. Deus não te esqueceu, não. Deus apenas está te guardando. Deus não te abandonou, Deus apenas está te guardando. Deus não te deixou adoecer, não. Deus está apenas te protegendo. Senhor é Deus. Eu sei que é difícil. Quantas vezes já passamos por isso? Quantas vezes já vivemos isso? Eu sei que é difícil, mas é nesses momentos, quando Deus se cala, que a gente precisa se lembrar que, como diz a música que o Jorge canta muito aqui, que Ele tarda, mas não falha. E pode até parecer que está demorando, pode até parecer que você está esquecido, mas Deus só está te escanteando, te mantendo protegido do tempo. Bem, olha que interessante isso. Em 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 4, que a gente leu, é muito interessante, porque me ajuda a pregar. Onde que Mefibosete foi escondido? Para onde Mefibosete correu? A gente acabou de falar, mil vezes, para cá. Engraçado, né? Se a gente fazer essa pergunta no mundo inteiro, todo mundo vai dizer: Lodebar, Lodebar, Lodebar. Mas não, Mefibosete não está escondido em Lodebar. No versículo 4 que a gente leu, vai ser muito claro dizer: disse-lhe o rei: onde está? E Ziba responde: está na casa de Maquir, que fica em Lodebar. Olha que interessante isso. A Bíblia vai dizer muito claramente, olha só, está na casa de Maquir, onde fica Lodebar. Então por que todo mundo se lembra de Lodebar e ninguém se lembra de Maquir? Você nunca nem te ouviu falar de Maquir, né? Tem certeza? Se você já leu a Bíblia, você nem lembrava. Alguém lembrava de Maquir? Fala a verdade, levanta a mão se alguém lembrava de Maquir. Mas todo mundo lembrava de Lodebar. Como que se lembra o nome do lugar que é a coisa ruim, mas não lembra do homem que foi usado por Deus para resolver o problema? Entenda uma coisa, irmão. É porque o problema não está no lugar. O problema está na visão. O problema não mora no lugar. O problema
na visão. Porque Maqui, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, os historiadores vão dizer, que Maqui era um homem rico e generoso. Agora, imagina comigo, a gente ficou tão profissional em só ver o que é ruim, que a gente trouxe isso até para mim. Acabei de provar, todo mundo sabe que é o debate, ninguém sabe o que é Maqui. A gente leu essa passagem tantas vezes na vida, e a gente lembrou sempre do debate, nunca lembrou de Maqui. Eu nunca vi um pregador, milhares de pregações sobre o debate. Eu nunca vi uma pregação sobre Maqui. Porque o problema é a nossa visão. Eu volto para o que eu vim pregar essa noite sobre visão. A gente só quer ver o que é ruim. A gente está treinado demais a só olhar o que não presta. Ei, agora olha que interessante. A Bíblia vai chamar Maqui de um provedor generoso. E os historiadores vão dizer que ele era rico em recursos. Ou seja, Mefibosete está em um lugar que é um lugar sem provisão, que é um lugar sem graça, que é um lugar sem riqueza, que é um lugar de amor. Só que dentro desse lugar, Deus preparou algo para. Olha a contradição, olha que louco isso. Dentro deste lugar, Deus preparou um lugar para Mefibosete, que era de um homem rico, provedor, alguém que tinha um coração aberto em dar. Olha a contradição. Ele está num lugar de miséria, num lugar sem paz, de abandono, protegido por alguém que era abençoador, por alguém que era rico, próspero e que abençoava. Entre Mefibosete e Lodebar havia, vai falar um pouco mais, mas até esqueci o nome do homem. Havia Maqui. Entre Mefibosete e Lodebar havia Maqui. Ou seja, nem no lugar de abandono, nem no lugar de tristeza, nem no lugar de falta de provisão, Deus nos deixa sozinhos sem alguém que possa nos ajudar. Entre Mefibosete e Lodebar, Deus está colocando uma árvore. Entre você e a sua provação, entre você e o seu lugar de abandono, entre você e o seu lugar que parece que está tudo perdido, Deus está levantando um Mequiro, Maqui, para ser proteção, para ser abrigo, para ser provisão. Tu não vai passar pelo deserto sozinho, tu não vai passar pelo deserto sozinho, porque independente de onde você estiver, Deus sempre põe um Maqui em nossa vida. Agora sou eu. Olha só. Entre Lodebar, lugar da tristeza, e Mefibosete, tem uma aqui. Acabou de vir um trem fresquinho na cabeça. Eu já falei isso numa pregação, mas eu vou repetir isso de novo porque é incrível demais. João Calvino vai dizer que todas as histórias bíblicas, obrigatoriamente, apontam para a cruz. Tudo que está escrito na Bíblia aponta para a cruz. As histórias que são do Velho Testamento apontam para a cruz porque a cruz viria. As histórias do Novo Testamento apontam para a cruz porque a cruz veio. Agora olha aqui. Quando Jesus sobe ao céu, o que ele diz? Eu estou indo, mas manterei o Consolador. Olha pessoal, em Lodebar, Deus sempre vai manter o Consolador para te manter de pé. Em Lodebar, sempre vai ter o Espírito Santo que vai dizer: ei, não se sinta abandonado, rei. Ei, não se sinta
sinta abandonado, o momento do rei volta está chegando. Ei, não se sinta abandonado, está chegando o tempo em que o rei voltará para te buscar. Ei, pode ser ruim, pode, mas o rei vai vir. Ei, pode ser ruim, pode, mas até o rei vir eu cuido de você. Ei, pode estar doendo, tá, mas até que o rei venha eu te protejo. Ei, pode estar machucando, pode, mas até que o rei venha eu te consolo. Pode estar chorando, pode, mas até que o rei venha, deita aqui no peito do Espírito Santo cuide de você. Ei, Deus pode até estar marcando a data de vir, mas até que ele venha. Há em Lodebar um Maqui, há sobre nós um Espírito Santo. Ele é a barreira entre nós e Lodebar. Agora olha que interessante isso. Como eu disse, Maqui vai ser definido pelos historiadores e pela Bíblia também como alguém rico muito improvisado, como eu disse. Agora tem que imaginar a cena, gente. Está lá um dia normal. Quando a festa chega uma menina de 5 anos, como eu disse, alguém tem que levar eles, não tem como chegar em lá sozinho. Alguém deve ter acompanhado a mesa. Imagina esse povo fugir com medo de ser morto. Essa menina tinha caído com o bebê de braço. Ela estava só o farrapo. Imagina a situação de um bebê que teve as duas pernas ou quebradas, ou deslocadas, a ponto de se tornar coxo. A situação que não estava nas pernas desse neném. Um bebê jurado de morte que ia morrer. Claro que na Bíblia não tem isso, mas ia morrer. Segundo as tradições e a política da época, iria morrer. Então você tem uma menina de 5 anos aos farrapos. Você tem um bebê jurado de morte aleijado. De repente chega uma casa desse homem. Imagina que é um dos homens mais ricos do Lodebar. Meu irmão, se fosse nós, vem de chegar, você ia olhar e falar, pra que eu vou arrumar esse problema na minha cabeça? O menino é aleijado, vou ter que cuidar dele a vida inteira. Essa menina de 5 anos, você nem contato com ela. E o menino é jurado de morte. Se Davi chegar aqui, vai matar o menino e vai matar eu. Vai matar o menino e vai matar a minha família, porque eu estou guardando o menino jurado de morte com ele. Imagina a situação do Lodebar. Imagina se fosse a gente, olhando para aquilo lá e dizendo, gente, é um aleijado, é um pobre aleijado, que está com as duas pernas quebradas, deslocadas, não sei. E uma menina de 5 anos farrapo chegando na minha casa. Onde os nossos olhos humanos, onde qualquer um de nós olharia e veria isso. Olha a diferença para alguém que tem o Espírito Santo. Onde qualquer um de nós olharia para isso, diria, ali está um aleijado, ali está alguém sem futuro, ali está alguém jurado de morte, ali está alguém que caiu e quebrou as pernas e nunca mais se levanta. Qualquer um de nós, nossos olhos humanos, olharia e veria exatamente isso. Maqui está olhando e vendo que ninguém vê. Maqui está olhando e percebendo que ali havia um príncipe. Você pode passar os teus pés? Certinho. Quem são os teus pés? Aleluia. E todos estão olhando dizendo, acabou. Maqui está olhando e dizendo, ali tem um príncipe. Gente, é muito forte isso, porque Maqui vai ver em Melquisedeque exatamente o que Deus vai ver em nós. Porque se uma pessoa na situação de Melquisedeque tem poucas chances hoje, imagina naquela época, sem tratamento, sem nada. Maqui não tinha nada a ver com aquilo, não tinha responsabilidade nenhuma com aquilo. Ele poderia simplesmente virar as costas e dizer, vai, continua sua jornada, bate na porta de outro, procura outro. Mas Maqui está olhando para um menino aleijado fugindo, para a menina de 5 anos aos farrapos fugindo, e dizendo, aqui não é apenas um menino aleijado, aqui não
pessoas olharam e falaram: é só um quebrado que não levanta mais, é só um aleijado que não anda mais, é só um bêbado que não recupera mais, é só um drogado que não tem solução mais, é só um... O que está errado é a sua visão, que não enxergou o Marquinhos, que não enxergou o Espírito Santo, que só enxerga a desgraça. O que está errado é a sua visão, que não vê os proveres na sua vida, só vê a desgraça. O que está errado é a sua forma de enxergar o mundo, é como você vê o mundo, que você só vê o que não presta e não vê o Marquinhos que está cuidando de você. Eu estou aqui para dizer para alguém essa noite: o Lodebar não é um problema, Jerusalém não é um problema. O problema é como você enxerga tudo isso. O problema é a sua visão sobre tudo isso. O problema é que você fechou os seus olhos para Deus e abriu os seus olhos para os problemas. O problema é que você fechou os seus olhos para o Espírito Santo e abriu os olhos para as desgraças do mundo. O problema é que você está preocupado demais se o Bolsonaro está preso ou está solto, se o Lula está por imposto ou está tirando, e esqueceu que o seu lugar nem no Brasil é. O problema é que a gente fechou os olhos para Deus e abriu os problemas. A gente nem sequer lembrava que Marquinhos existe. Deixa eu te falar uma coisa: a gente está tão preocupado com o mundo que a gente esqueceu que o Espírito Santo existe. Quanto tempo faz que você não ora mais? Quanto tempo faz que você não busca mais? Quanto tempo mais tem que você não se entrega mais à presença de Deus? Mas tempo com os problemas a gente tem que sobra. Tempo para enfrentar os problemas a gente tem que sobra. Tempo para se preocupar com os problemas a gente tem que sobra. As pesquisas vão mostrar que apenas 2% das nossas preocupações vão se concretizar. Ou seja, 98% dos problemas que você acha que existem, só existem na sua cabeça. E mesmo assim a gente gasta muito mais tempo com isso do que com Deus. A gente olha o tempo todo para o Lodebar, mas não olha para Marquinhos. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite para encerrar. Eu não sei se aqui em Pelotas, eu acho que não, acho que é todo mundo crente, mas tiver alguém que está afastado dos caminhos de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: é um momento que Davi está chamando Ziba na sua vida. É o momento que o rei está chamando Ziba e falando: vai na casa de Mequi, chama aqui e diga para trazer meu filho de volta ao palácio. O que eu quero dizer com isso? Essa noite é noite que o Espírito Santo, Deus, Jesus, está chamando o Espírito Santo e dizendo: Espírito Santo, vai lá e busca ele, que está tanto tempo fora do meu palácio, traga de volta. Vai lá e busca ele, que está tanto tempo fora dos meus caminhos, e traga de volta. Então, se tem alguém que essa noite está ouvindo a minha voz e está afastado dos caminhos de Deus, eu quero te convidar a deixar o seu lugar e vir aqui na frente essa noite. O rei manda te chamar. O rei quer te reencontrar. O rei quer te rever. É noite de abandonar o Lodebar e reencontrar a Cristo. Você pode fechar seus olhos comigo essa noite? Aleluia, Deus. Senhor Jesus, nós declaramos quebradas todas e qualquer barreiras, Pai, em nome de Jesus. Tudo que impede qualquer pessoa de te reencontrar, nós declaramos essa noite palavras em nome de Jesus. Tudo seja desfeito, tudo aquilo que atrapalha pessoas a receberem o teu chamado essa noite, seja desfeito agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus, seja desfeito, seja abalado, seja desmontado. Vamos, você que precisa se encontrar com Deus, vem aqui à frente. Deixa eu orar com você. Já viveu tempo demais no Lodebar, é hora de vir para Jerusalém. Deus quer a tua visão. Nós já temos a primeira pessoa aqui. Você pode aplaudir o nome de Jesus e fazer barulho essa noite. Se está tendo festa no céu, imagina aqui. Vamos, venha. O rei manda te chamar para lá, sair de Lodebar, hoje quer de volta. Espírito Santo, chama. Quebra todo empecilho, Pai. Quebra toda barreira, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra toda barreira, Pai. Provavelmente aqui é a última pregação do ano.
Alguém que sabe que precisa voltar a ouvir o Espírito Santo. Estou falando para crente agora. Você que sabe que precisa voltar a ouvir o Espírito Santo. Vem aqui na frente, deixa eu orar para você. Você que há muito tempo parou de ouvir a voz de Deus e só ouve a voz dos problemas. Vem cá, deixa eu orar para você. Deixa você sair daqui renovado essa noite. Venha. Deus pode ter te guardado até essa noite. Mas essa noite é noite de abandonar o Lodebar. Entender que o Lodebar é só passagem. E voltar para Jerusalém. Vamos, você precisa se reconciliar com Deus. Vem aqui à frente.